Vem com alegria, nosso pastor Paulo César de Oliveira, que vai estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. Amém? Pode chegar, pastor. Amém? Som. Graça e paz, queridos. Amém? Prazer estar aqui mais uma vez, rever aí alguns amigos, irmãos, né? Pode sentar. E obrigado, apóstolo André, pastora Luciana, pelo carinho de nos receber aqui. E depois que eu fui num evento onde o apóstolo André estava ministrando lá no hotel Mont Blanc, eu acho. E de lá para cá nossa amizade começou a aumentar. E eu quis estar mais próximo dele porque eu considero uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. E a Bíblia diz o seguinte: anda com sábio e você será sábio. Por isso que eu estou coladinho com ele até hoje. Eu tenho aprendido muito nesses dias e temos trabalhado em alguns projetos interessantes, importantes, que Deus tem nos unido e abençoado esses projetos. Amém? Eu quero trazer uma palavra hoje, mas antes eu quero dizer para você que Israel é o relógio escatológico da Bíblia. Sabia disso? Tem muita gente que não acha, que não pensa assim, mas Israel é o relógio escatológico sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Está vendo aqui o ato profético aqui das meninas dançando? E precisamos orar muito por Israel. Jesus falou o seguinte sobre Israel. Ele falou assim, olhem para a figueira e para todas as árvores. Quando a figueira começar a brotar ou florescer, é porque está próximo o quê? O verão. O verão significa o final, a conclusão, a volta de Cristo. Está próximo, mais do que nós imaginamos. Amém? Então temos que olhar para a figueira, que é Israel, e as outras árvores, as outras nações. No julgamento das nações será interessante. Quando Jesus voltar e quando acontecer o tribunal de Cristo, porque vai ser o primeiro julgamento que vai acontecer, porque o julgamento vai começar pela casa de Deus. Então, primeiro a igreja vai ser julgada num julgamento chamado Tribunal de Cristo. E depois vai haver outro julgamento, outro tribunal chamado Julgamento das Nações. E as nações que trataram bem Israel e cuidaram bem dos judeus vão entrar no milênio. E essas nações vão ser chamadas de ovelhas e serão colocadas à direita de Jesus. Serão colocadas à direita. E as nações que maltrataram os judeus, desprezaram Israel, serão chamadas de bodes e serão colocadas à sua esquerda. E ali vai ser decidido quais nações entrará no milênio. Eu acredito que o Brasil vai fazer parte do milênio. Vai ser uma nação escolhida, porque o Brasil sempre cuidou dos judeus, sempre cuidou do povo judeu. Aqui nós temos cemitério judaico, temos sinagogas, e eles prosperam na nossa nação. E eu tenho certeza que, pensamento meu, posso estar enganado, que a igreja, o Brasil vai passar e vai participar do milênio com todas as nações que trataram bem de Israel. E nós, como igreja, vamos estar reinando com Cristo aqui. Amém, querido?
É bom isso ou não? Eu quero tratar um assunto aqui muito interessante sobre o poder da visão. Diga comigo, o poder da visão. Muito bom. Abra a tua Bíblia em João capítulo 9. O poder da visão. Coisa interessante. É sobre a cura de um cego de nascença, embora eu não vou me deter na história do cego propriamente dita, mas nós vamos caminhar dentro de uns assuntos para nós entendermos qual o poder da visão. Qual o poder da visão? No versículo 1 do capítulo 9 do livro de João, tá? Do Evangelho de João, está escrito assim: e enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? E ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem, enquanto ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Presta atenção nesses detalhes. Depois de dizer isto, Jesus cuspiu na terra, fez lama, em outra versão lodo, com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. E então disse ao cego: vá, lava-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se, voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos teus olhos? O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé, lava-se. E enquanto eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. O que eu quero chamar a tua atenção para esse texto é: perguntaram para aquele homem que antes era cego: como foram abertos os teus olhos? Perguntaram: como foi, ou como foram, o que aconteceu, de que maneira os seus olhos foram abertos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus. Diga comigo: o homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus mudou a minha vida, mudou a tua vida, restaurou a minha e restaurou a tua visão. Quando a gente lê cura de um cego na Bíblia, essa passagem, como a outra, o cego de Bartimeu, por exemplo, a cura do cego é somente um pretexto para um ensino
importante que Jesus quer passar para nós. Aquele homem era cego de verdade, fisicamente, mas Jesus quer tratar da cegueira espiritual principalmente, e não meramente de uma cegueira física, porque tem muita gente que enxerga com os olhos, mas não enxerga com a alma, mas não enxerga com o entendimento. A visão espiritual é mais importante do que a visão humana. Já dizia aquele velho ditado: o maior cego é aquele que não quer ver. Tem coisas que estão diante dos nossos olhos, mas nós não conseguimos enxergar. Então eu quero falar do poder da visão, mas não de uma visão física. Quem sabe você está aqui hoje e não consegue enxergar fisicamente, Jesus pode te curar, claro, hoje aqui. Ele pode te restaurar a sua visão. Mas a visão, ela é tão importante, eu estou falando da visão espiritual, de você conseguir ver coisas com a sua alma, com o seu espírito, com o seu interior. Então quero falar sobre 3 coisas importantes nessa introdução. Primeira, a visão é mais importante do que a ação. Diga comigo, a visão é mais importante do que a ação. Por que a visão é mais importante? Quando uma pessoa tem atitude de fazer algo, mas ele não tem visão clara, óbvia daquilo que ele vai fazer, não adiantou nada. A primeira coisa que ele tem que ter é visão. Uma águia, para pegar a sua presa, primeiro ela tem visão, e logo depois ela tem ação. A visão vem primeiro, depois vem a ação. Tem muita gente que não tem ação porque não tem visão. Então a primeira coisa que nós precisamos ter é visão. Amém ou não? Entendeu? Para que você tenha atitude, para que você tenha ação, você tem que ter visão. E a segunda coisa, dentro dessa introdução, a visão é mais importante do que a liderança. Você pode ser um grande líder na sua atuação de trabalho ou ministerial, mas se você não tiver visão, a sua liderança não será eficaz. Então, visão é mais importante do que liderança. Terceiro ponto, a visão é mais importante do que a vista, porque muita gente pensa que é a mesma coisa. Tem gente que tem vista, mas não tem visão. Não adianta ninguém a pessoa ter vista quando ele não tem visão. E Jesus, aliás, a Bíblia, o profeta Joel, no capítulo 28 do livro de Joel, se você quiser me acompanhar na tua Bíblia, você vai ver que uma das coisas que nos últimos dias, que o profeta havia profetizado, era que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visão ou visões. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecoste, a promessa que foi dada foi esta, uma delas, é que teríamos visão. Então visão, ela é importantíssima, inclusive, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, automaticamente ela recebe uma visão sobre quem ela é, sobre quem é Deus,
e vai entender melhor o reino de Deus. Quando uma pessoa tem visão, ele entende melhor o reino de Deus. Ele entende melhor o reino de Deus. E vamos caminhando aqui. Então preste bem atenção dentro dessas nesses tópicos que eu estou trabalhando com você. Preste atenção nisso. O que é visão? O que é uma visão? Visão significa ideias. Sabia? Não é somente você conseguir enxergar além do monte ou algo muito distante, mas visão significa uma ideia extraordinária. Quando alguém teve uma ideia para montar um negócio, para começar algo, isso é porque ele teve uma visão. Visão, ela é mais importante do que o propósito, porque quando alguém tem um propósito, alguém pode perguntar para você: qual é o teu propósito? Aí a pessoa diz: não, o meu propósito é chegar nesse nível, eu quero chegar naquele nível. Mas se ele não tiver visão, ele não vai conseguir chegar no propósito que ele sonha. Ele tem que ter visão. Vamos voltar no livro de João, no Evangelho, e eu quero te mostrar uma coisa importante aqui, que você precisa saber. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego, existia uma crença de maldição hereditária, de que se um pai ou a mãe ou eles pecaram, um filho nasceria deficiente. E não existe isso. Não existe isso. Uma deficiência de alguém muitas vezes não é sinônimo de pecado dos pais, nada disso. E Jesus corrigiu essa ideia dizendo o seguinte: nem ele pecou e nem seus pais pecaram, mas essa enfermidade ou esta doença, ela é para que se manifeste nele a glória de Deus. Versículo 4 do capítulo 9: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. O que Jesus quis dizer? Você tem que aprender a trabalhar com o dia. E o dia é sinônimo de visão. De dia a gente enxerga melhor. De dia a gente vê melhor. A noite vem quando ninguém pode trabalhar, ou seja, ninguém com uma visão obscura, ninguém com uma visão turva, ninguém com uma visão ruim vai poder fazer um trabalho perfeito. O trabalho perfeito, ele é feito com visão. Embora eu fui fazer um negócio num determinado lugar, pertinho aqui da posse mesmo, não sei se vocês conhecem, e eu conversando com o mecânico, ele estava embaixo do carro, o mecânico, e começamos a negociar ele debaixo do carro. Eu não estava vendo aquele mecânico, e ele falando e tal, e explicando, e debaixo do carro ali, e me explicando qual o propósito dele e tudo. Daqui a pouco o homem saiu debaixo do carro, e eu percebi que ele não tinha os dois olhos, e eu fiquei perplexo com aquilo. Aí você não é deficiente? Você é deficiente? Eu não enxergo desde criança,
mas é um dos mecânicos mais requisitados aqui de Nova Iguaçu, ali na Posse. E não enxerga nada. Nada vezes nada. Ele vai tateando ali e conserta o carro. O que eu quero dizer para você? Que ter visão aperfeiçoa você. E olha o que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão e fez lodo, e com a saliva untou os olhos do cego e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. O cego foi e lavou, e ele voltou vendo. O interessante é que quando ele voltou vendo, quem conhecia ele antes, os seus vizinhos e conhecidos, perguntaram para ele: vem cá, como foi que você ficou curado? Como foi que você passou a ter vista? Como você passou a ter visão? E ele disse: o homem chamado Jesus. Ele não disse um homem, mas ele disse: o homem chamado Jesus fez lodo, cuspiu no chão, fez lodo, botou no meu olho e mandou eu lavar. Eu lavei e agora eu estou vendo. Então, Jesus estava ensinando para os discípulos que a visão, ela é importante. Uma outra coisa que eu quero te mostrar, que a Bíblia diz que não havendo visão, isso está em Provérbios 29, 18, o povo se corrompe. Não havendo profecia, talvez seja na sua Bíblia profecia, mas na Bíblia da linguagem de hoje, ou NVI, está escrito não havendo visão. O povo se corrompe. Em outra versão, você vai estar lendo aí, talvez na tua, está escrito não havendo profecia. Porque visão é mostrar o caminho, é mostrar a direção. Um líder que não tem visão, o povo vai se corromper. O líder, ele tem que ter direção para conduzir o povo na caminhada que o povo deve seguir. E tem uma coisa interessantíssima que eu quero te mostrar. Eu cito esse versículo praticamente todas as minhas mensagens. Eu posso estar falando de um assunto, mas eu lembro dele. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Olha que coisa interessante. Preste bem atenção nisso. Fite os olhos para as coisas que você não vê, e não fite os olhos naquilo que você vê, porque aquilo que você vê, fisicamente, claro, é transitório, mas aquilo que você não vê é eterno. Então, onde tem que estar a tua atenção? Onde tem que estar a tua visão? Nas coisas espirituais e não nas coisas humanas, porque as coisas humanas são passageiras, embora elas são importantes, mas se elas for o foco da nossa vida, nós vamos perder tempo. Paulo fala que se nós esperamos, se a nossa esperança estiver ligada ou fixada nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa visão tem que estar no reino. Jesus falou que precisamos buscar o reino e a sua justiça, botar os olhos no reino, olhar para o reino. Tudo que você for fazer na tua vida, seja qualquer coisa que for, o reino tem que ser prioridade na sua vida. Você pode fazer qualquer coisa, mas o reino de Deus tem que ser foco. O reino de Deus tem que ser prioridade. Então por isso Paulo fala: não põe os olhos naquilo que está óbvio, não põe os olhos naquilo que está na cara,
Não põe os olhos naquilo que se vê, põe os olhos naquilo que não se vê. A visão, ela vai fazer você chegar em lugares e alcançar patamares que você talvez não conseguiria sem visão. Uma das estratégias de Satanás está em Coríntios capítulo 4 também, no versículo 4. 2 Coríntios 4, nesse mesmo capítulo. Paulo falou o seguinte para a igreja: que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe qual é a ideia do diabo? Não é fazer você ficar cego das tuas vistas humanas, mas é ficar cego no seu entendimento. As pessoas cegas no entendimento, que têm dificuldade de entender, de compreender, elas vão ser presas fáceis do inimigo. Quanto mais entendimento, visão você tiver, mais você terá liberdade em Cristo. Quanto mais visão, quanto mais vistas espirituais você tiver, mais longe você vai e você não vai ser presa do diabo. Sabia disso? Eu falo muito sobre a importância desse entendimento. Então Paulo, ele diz que o Deus desse século, o diabo mesmo, ele cegou o entendimento. Não foi as vistas, foi o entendimento. Qual o propósito? Para não resplandecer, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então qual é o propósito? Fazer você não entender nada do Evangelho. Muita gente frequenta igreja, mas não entende o porquê igreja, não entende porquê o Evangelho, não entende porquê a morte de Cristo, não entende porquê a ressurreição, não entende porquê Jesus vai voltar. Outro dia eu estava vendo uma pessoa falando, dizendo que o Deus da Bíblia, o Deus dos evangélicos, é um Deus ruim, é um Deus que mata quem não crê nele, é um Deus que destrói quem não acredita nele. E começou a citar textos do Antigo Testamento, dizendo que o Deus da Bíblia é um Deus que mata e pune quem não crê nele. E eu disse, se esse Deus da Bíblia punisse quem não cresce nele, você já estava morto. Quantas pessoas não creem em Deus, não querem crer, são ateus, estão vivos e está muito bem de saúde, sim ou não? Deus não quer matar quem não crê nele. Não é esse o propósito do Evangelho. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim terá vida eterna. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Em Colossenses 1,13, preste atenção nisso. Se você se acha preso, talvez porque ainda a tua visão não esteja clara, mas nesta noite eu acredito que a tua visão vai melhorar. Colossenses 1,13 diz: Ele nos tirou, não vai nos tirar, Ele já nos tirou, ou nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas. E sabe o que significa trevas? Escuridão, falta de conhecimento, falta de visão. Império das trevas. Eu estava e você estava, mas Ele me libertou, te libertou do império
das trevas e nos transportou, nos levou para um lugar maravilhoso chamado Reino do Filho do seu amor. E por isso nós temos a visão desse evangelho maravilhoso. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho, pastor. Mais 10 minutos só, né? Não acredito. Uma das coisas que está na Bíblia, por exemplo, o profeta Abacuque, no capítulo 2, versículo 2 e 3, é muito interessante esse texto. Eu queria que você lesse comigo. Olha o que Abacuque 2 diz. Então o Senhor me respondeu: escreve a visão. Ou seja, a tua ideia, a tua visão, ela tem que ir não só para o papel, mas ela tem que ir para as placas, para os outdoor. Escreve a tua visão. Tem gente que tem medo de falar a visão, porque ele fala assim: se eu falar, o diabo vai me atrapalhar. Não tem isso? Eu não posso contar o meu sonho, porque se eu contar, eu vou ter problema. Eu vou ficar quietinho. José contou a visão e aconteceu tudo aquilo com ele. Mas se ele não contasse e ficar só para ele, iria acontecer tudo aquilo? Ele contou a visão para os seus irmãos e automaticamente provocou ciúme nos irmãos e gerou aquela situação que ele chegou a ser governador do Egito. Contar a visão não atrapalha você em nada. Atrapalha para aquelas pessoas que acham, tá vendo? Eu fui contar, deu tudo errado. Mas a Bíblia diz: não é para você ficar quieto, não. Pode escrever a tua visão. Eu escrevo a minha visão. A minha visão eu escrevo em livros, eu escrevo em vídeo, eu boto em vídeo na internet. A minha visão eu ponho em textos. Eu escrevo a minha visão. Olha o que o texto diz: escreve a visão. Eu creio que se você passar a escrever a visão, aquela visão vai se tornar realidade. Não fica com medo de provocar ciúme de alguém que queria atrapalhar. Tem gente que ele fica com medo. Eu estou com medo de colocarem o meu nome, sei lá, numa situação aí, qualquer coisa aí, e a coisa não funcionar. Antigamente tinham medo de perder foto. Eu perdi uma foto, não sei onde foi parar. Meu Deus, será que alguém achou para fazer alguma macumba com a minha foto? Hoje em dia a coisa mais fácil de achar é foto de alguém. É só você entrar na internet, tá lá. Então não fique preocupado se alguém achar tua foto, imprimir sua foto, postar sua foto. Ele disse: escreve a visão em tábuas para que se leia facilmente. Em outra versão é para que leiam até aqueles que passam correndo. Todos têm que conhecer a tua visão, todos têm que saber a sua ideia, porque se você não souber, não dizer ou não escrever a sua ideia, as pessoas não vão saber quem é você. Olha o que diz a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Muito interessante esse texto. Queria que você acompanhasse comigo rápido, porque a gente vai enrolando a mensagem. Depois, quando chega na hora de terminar, a gente fica correndo, né? Tem esse negócio. Então vamos aqui, capítulo 5, versículo 7 de 2 Coríntios. Texto lindo, maravilhoso. Porque vivemos por fé e não que vemos. Nessa versão aí, né? Nós vivemos por fé e não por vista. Por fé são os olhos interiores, os olhos da alma, os olhos do espírito. E não pelo aquilo que está óbvio na nossa frente. Tem gente que ele não consegue ver uma solução. Tem gente que é tão pessimista, que ele vê problema na solução.
problema na solução. A fé é uma visão. E eu gosto de falar essa frase. A fé é assim: você põe o pé, depois Deus põe o chão. Então é uma visão. Então quando você acredita, você acredita. Eu, por exemplo, eu parei de pastorear depois de 21 anos pastoreando a mesma igreja. Eu tive uma visão e obedeci a visão. Hoje eu não sou mais pastor de igreja, mas a minha visão é que eu, fazendo o que eu faço hoje, eu vou produzir mais no reino do que antes. Alguém perguntou, mas tem certeza que vai fazer isso? Sim, porque eu tive uma visão. A visão é importante. O cego Bartimeu perguntou, disse, depois que Jesus perguntou: o que você quer que eu te faça? E ele disse: eu quero ver, eu quero ter vista. É isso que eu quero. O que é que você quer nesta noite? Eu quero ter vista, eu quero ter visão, eu quero enxergar aquilo que eu não enxergava antes, eu quero ver o que eu não via antes, eu quero entender como eu não entendia antes, eu quero ter vista. Eu lendo o livro do John Maxwell, 25 maneiras de valorizar as pessoas, eu tirei algumas lições importantes aqui, eu quero passar para você rápido. Ele falando sobre a águia. A águia, você sabe que tem uma visão extraordinária, né? Águias fazem as coisas acontecerem. Primeira coisa. Segunda coisa, águias veem e agarram as oportunidades. Terceiro, águias influenciam as opiniões e ações dos outros. Quarto lugar, águias agregam valor ao próximo. Quinto, águia atrai vencedores. Sexto lugar, águias dão ideias que ajudam na organização. Sétimo, águia dão condições para as outras águias liderarem. 8. Águias possuem uma atitude extraordinariamente nobre. 9. Águias arcam com seus compromissos e responsabilidades. Águias demonstram uma inabalável lealdade ao seu líder. Quando Jesus perguntou para o cego de Jericó: o que você quer que eu faça? E ele disse, sem titubear: eu quero ver. Ver é a melhor coisa. Ver com entendimento, ver com os olhos da alma. É isso que nós precisamos ver. E você vai sair daqui entendendo o seguinte: peraí, eu preciso melhorar minha visão. E como eu vou fazer isso? Treine a sua visão. Leia a Bíblia. Leia pelo menos, no mínimo, 4 livros por mês. E se você não conseguir, 1 pelo menos. Mas melhore a tua visão. Se a gente fosse falar de visão humana aqui, a gente ia descobrir coisas extraordinárias na visão humana. Mas na visão espiritual existe uma profundidade tremenda aqui de algo que nós precisamos entender dentro dessa questão. Então, existe um poder na visão. E para terminar, voltando no texto original, a Bíblia diz: quem foi, qual
Como foi que você ficou vendo? Porque as pessoas, quando notam que alguém está vendo, alguém com visão, melhor dizendo, ela tem postura diferente. Alguém com visão anda diferente. Alguém com visão age diferente. Alguém com visão tem atitude diferente. E aquele cego foi logo percebido. Peraí, você não era cego? Eu estou vendo mudança no teu andar. Eu estou vendo mudança na tua atitude. Você não precisa mais de bengala. Você não precisa mais que alguém te pegue pela tua mão. Peraí, como é que aconteceu isso? Como que você passou a enxergar? E ele disse: o homem chamado Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo, botou dentro dos meus olhos e mandou eu lavar. Eu lavei e agora eu estou vendo. E a pergunta que eu faço para terminar: o que o homem chamado Jesus fez na tua vida? O que o homem chamado Jesus está fazendo hoje no teu coração? O que o homem chamado Jesus está fazendo hoje no teu casamento? O que o homem chamado Jesus está falando hoje na tua alma? Fica de pé e deixe ele tocar em você hoje. Deixe ele tocar em você. Tocar nos teus olhos, tocar na sua alma, tocar na sua mente. E você vai sair daqui vendo aquilo que você não via antes. Enxergando como você não enxergava antes. Quem entendeu essa palavra? Você entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe algo em você que por causa dessa palavra, que eu tenho certeza que você vai pensar nela durante essa noite, existe algo que despertou uma visão em você e você vai melhorar essa visão, e você precisa de ter visão, você precisa ser curado nos olhos espirituais, porque talvez você já teve uma ideia, mas não colocou em prática, não colocou avante, não foi para frente, e você precisa fazer isso o mais rápido possível. Se você quiser, eu queria orar por você de forma bem sem aglomeração, né? Se você quiser, vem aqui no altar e eu vou orar para Deus abrir teus olhos. Nós vamos orar junto, não vai ser eu que vou fazer isso, mas nós vamos orar. Poxa, eu preciso melhorar minhas ideias, minha ação, minha visão. Eu tenho que andar mais desgarrado. Eu não posso usar mais bengalas. Eu não posso mais usar subterfúgio. A minha ideia tem que ir para frente. Eu tenho que escrever a minha visão. A minha visão nesta pandemia vai aumentar, vai crescer para a glória do Senhor. Deus vai melhorar a minha visão. Quem quer melhorar a visão, vem aqui na frente. Nós vamos estar orando e Deus vai fazer um milagre na tua vida. Faça de conta que aqui no altar é o tanque de Siloé, o lugar aonde você vai lavar os teus olhos e vai voltar vendo. Quando você sair daqui e voltar para o lugar onde você está, quando você voltar para a sua casa, você já vai voltar vendo. As pessoas vão te perguntar: peraí, o que fizeram contigo? Você está diferente? Suas atitudes estão diferentes. O que houve? O que houve? Você vai dizer: não, o homem chamado Jesus, ele tocou nos meus olhos, no meu entendimento, e agora eu estou vendo tudo. Antes eu não via. Eu não via possibilidade, eu não via jeito, eu não tinha ideias, mas agora eu estou vendo. Aleluia. Quem crê nessa palavra, diga amém. Fecha os teus olhos, Pai, no nome de Jesus. Queremos declarar que a visão seja aberta, que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Abra os olhos do nosso coração, Senhor, porque eu quero ver. Abra os olhos do nosso coração, porque eu quero ver. Nós queremos ver. Nós queremos ver.
Que nesta noite possamos sair daqui enxergando o que não enxergávamos antes, vendo o que não víamos antes. Eu quero ver. Diga isso, eu quero ver. Eu quero ver. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu entendimento. Eu quero ver nesta noite. Eu quero enxergar. Eu quero ver. Eu quero sair daqui curado na minha alma e vendo aquilo que eu não via antes, para a glória do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Obrigado, apóstolo. Pode ir para o seu lugar. Deus abençoe.